E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 86. Eu sou o Alessandro e hoje vamos falar sobre um tema. Na verdade, vamos reinventar aqui, né, Luiz? Fazer uma coisa diferente. Vamos falar sobre a Disney, já que a gente completa nesse ano 100 anos dos estúdios, né, da fundação dessa grande companhia norte-americana que o Luiz gosta tanto. Então a gente vai fazer um episódio especial, misturando um pouco de sociologia, de antropologia, da política, né? Um misturadão de tudo, de história, né? Muita história, aliás, que envolve essa grande companhia norte-americana. E para isso estou aqui com o nosso Luiz Dominguinho. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Pois é, o mundo se acabando em guerra, a Argentina numa eleição dificílima lá com aquele cara chatérrimo que fica gritando, né? E a gente propõe um tema aqui, um episódio para pura alienação das massas, né? Para a gente poder esquecer desses problemas momentaneamente, mas sem deixar de pensar na política por trás da Disney, da história dessa companhia, as relações importantes com o Brasil num dado momento. Acho que é um episódio muito recheado de informações históricas, um pouco até de geopolítica, enfim, ali na época da Segunda Guerra Mundial. Disney tem uma história tão vultuosa, não só do que ela produziu culturalmente, mas das influências políticas dela, né? Então, eu acho que é interessante debater isso com os ouvintes. Mas antes, deixa eu mencionar os comentários da semana aqui. A gente recebeu alguns generosos elogios ao episódio sobre a guerra lá de Israel. Guilherme Quinópica, o Júlio Deja. O Júlio Deja, que ele tem avançado na sociologia do Tampico, para pensar isso no campo dos magistrados, dos procuradores da República, se eles gostam do suco Tampico. Essa que é de autoria do Geraldo, né? Bom, Vinícius Prado detonou, não gostou do episódio, falou assim que a gente ficou muito neutrão, né? Que tem que defender a Palestina livre. O Lucas Salgado quer que a gente faça um NPC, que é aquelas imitações do TikTok, aqui no podcast. Eu não sei o que ele está pensando com isso, mas boa coisa não deve ser. E o William Gabriel defendeu o Bacurau, falou que é um filme com valor, muito valor, defendeu algumas passagens do filme, então a gente tomou burdoado tudo que foi lá. É para isso que nós estamos aqui. E lembrar que, assim, nós temos, né, um projeto que a gente tentando aprimorar ao longo do tempo. Fazer um conteúdo como esse, se você não for aprimorando e melhorando, não dá graça, as pessoas abandonam. E para isso a gente precisa de ajuda para financiar esse projeto e o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então a gente pede uma contribuição de quem gosta do conteúdo para que essa coisa vá, caminhe e não se estagne e depois não morra. Para isso a gente tem lá no apoia.se/maldita politicagem um campo para as pessoas fazerem uma doação segura e baratinha de R$5, R$10, R$15, conforme for a possibilidade de cada um. Então, quem puder, nos ajude em apoia.se/maldita politicagem. E, Alessandro, a gente vai começar com a seguinte imagem. Pô, a Disney fez, né, no imaginário da cultura de praticamente o Ocidente, então, talvez mais até, né, com personagens como Mickey, Pato Donald, Branca de Neve, o Porquinho Bambi, e muitos, assim, deve ter uma centena de personagens, os Vingadores, né, a Mulher Maravilha, tá tudo ligado a esse grande conglomerado de produção de mídia. E o que isso tem a ver com o Brasil do ponto de vista político, do ponto de vista da cultura? O que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Esse é o ponto de partida do episódio que a gente vai explicar. Imagina se a Disney fosse de querência, os personagens. Ia ser muito bom, hein? Ia ser muito bom. Eles iam fazer cada coisa maluca ali. Ia ser personagens bem, por exemplo, melhor que o Chico Bento. Ia ser personagens assim, muito bons, né? Então vamos lá, ó. No primeiro bloco a gente vai fazer uma recapitulação histórica desse personagem que tem uma biografia interessante, que é o Walt Disney, né? O criador, grande mentor dessa companhia, né? Cartunista e empresário norte-americano. No segundo bloco a gente entra mais na parte política, nas discussões sociológicas, né? Do impacto da Disney na cultura ocidental e do mundo como um todo. Um quebra-pauzinho, né? Como de sempre. E no terceiro bloco o Luiz vai revelar o personagem favorito e o detestado por ele da Disney. Então continue com a gente aí, galera. Então, Alessandro,
100 anos dos estúdios Disney. Que data para comemorar, hein? Tem tanta coisa por aí para gente, tem tanta década, né, biênio, centenária, a gente foi logo na Disney, né? Você vê que vamos. A gente, vou contar aqui para os nossos ouvintes. Eu estava de saco cheio desse negócio de contagem de tempo por causa do vestibular, né? A gente fica preparando. Aí a gente estava contando, vamos fazer, sei lá, né? 50 anos não sei o quê, 100 anos não sei o quê, 70 anos do golpe do Pinochet. Ah, não, vamos fazer 100 anos da Disney. que é mais legal. Mas quando você falou, eu já não gostei, né? Mas aí depois que eu dei a primeira olhada, nossa, tem muita coisa boa, muita coisa legal para explorar. E eu mesmo queimei minha língua na saída, daquilo que eu achei na saída. São 61 filmes de animação, né? Ao longo dessa história de 100 anos. 31 musicais, enfim, é uma história muito rica. E agora, esses filmes de super-heróis, todos da Marvel, que é uma subsidiária, então é uma influência gigante no mundo. Mas para isso a gente precisa puxar o fio e conhecer a história do criador dessa companhia. Como é que é? Ô Luiz, antes de mais nada, você gosta de musical? É meio difícil de assistir, né? Cara, eu nunca, eu confesso assim que durante muito tempo pensei, pô, eu acho que esse negócio de não gostar de musical deve ser coisa de caipira, né? Que não consegue pegar muito bem a coisa e tal. Mas assim, ninguém gosta, cara. Não consigo, não lembro. Não, acho que eu não conheci alguém que é fã de musical da Disney, não. Ah, é uma boa questão de sociologia do interior, porque, rapaz, eu assisti aquele La La Land, que acho que até ganhou o Oscar de melhor filme. É. Meu Deus do céu, que desespero, uma vontade de sair do cinema. Mas vamos que vamos. O pessoal vai achar, mas são uns brucutus, são uns caipirão mesmo, né? Bom, vamos lá. Quem que é o cara que criou o estúdio? Vamos lá, antes, né, do cara que criou o estúdio, vamos para o cara que criou o cara, né? O Elias Disney, o pai do Walt Disney, né? E a Flora Disney, mãe dele, né? São dois descendentes de imigrantes irlandeses, né? Então os caras eram agricultores, pequenos agricultores, né? Eram uns cristãos congregacionistas, que falam em português, né? Eu estava lendo em inglês, congregacionistas pesados, aqueles associados com a filosofia calvinista. Então imagina, né, galera come batata, né, roupa simples, né, aquela coisa de trabalho mesmo, como dignificação do homem. Bom, foi nesse tipo de família que o Walt Disney cresceu. E aí parece que, olhando para alguns trabalhos diferentes, né, justamente por essa rigidez em casa, o Walt Disney já desde criança desenvolveu muito essa coisa da imaginação, né, de querer fazer as magias dele, né, de passear e criar personagens fictícios, né, imaginários. Ele tinha como melhor amigo o cachorro dele, que acompanhava ele para tudo que é lado, mas enfim. Mas o fato é que ele nasceu em Chicago, em 1901, aquela Chicago, né? Aquela Chicago conhecida por todo o sentido social, por ser o berço daquela escola de Chicago, cheio de problema de drogas, problema de violência, né? Imigrantes chegando de tudo qualquer lado, vícios, né? Que se tornou um laboratório da sociologia no começo do século, mas o pai dele, o Elias Disney, não gostou desse ambiente, acabou voltando para o campo, foi para uma cidadezinha chamada Marceline, né, que é tipo Querência lá perto de Kansas City, né? Será que é tipo Querência? É tipo Querência mesmo, procurem aí. Pequenininha? Marceline, 2.000 habitantes, né? Pô, lá mas... em Marceline. O pai dele era um quaker raiz, né? Porque os quakers são esses protestantes perseguidos, que vieram descendentes dos britânicos, enfim, muito austeros, muito trabalhadores, sérios, simples, né? Isso. Então ele não gostou daquela confusão de Chicago. Não gostou. Eu vejo essa figura na minha frente. Não, e ele teve 5 filhos, né? O Walt Disney é o quarto dos 5 filhos dele. Os 2 primeiros foram presos, eu acho, com roubo de carro, roubo de bicicleta, não me lembro ao certo, lá porque eles já estavam tomando aquele caminho, né, da delinquência lá em Chicago. Bom, por isso do aí... erro, né? Já estava um caminho do erro. Já estava experimentando umas coisinhas na rua, aquela coisa toda. O Elias Disney e a Flora Disney voltaram para o campo, então, e o Walt Disney, que era criança ainda, foi com eles, né? E lá ele teve uma educação daquela comum, né? Um pouco rígida, religiosa, frequentava a igreja todos os finais de semana. Mas durante esse tempo, o Walt Disney começou a fazer aqueles cursos à distância, tá vendo? Você acha que EAD é problema dos dias atuais, mas naquelas épocas já tinha.
Eu nem lembrava disso, né? Aqueles cursos à distância por correspondência. Piá ia lá, desenhava, né? Ele estava fazendo curso de cartunista, né? Ele desenhava, mandava lá no jornal, né? Os caras viam aquilo lá e devolviam para ele uma resposta para ele e para o irmão dele, Roy, mais velho, que acompanhou, inclusive, o Walt Disney em toda a carreira. Bom, então o Walt Disney ele cresceu nessa pequena cidade, fez esse curso e retornou a Chicago para se tornar um cartunista aí sim num pequeno jornal, e lá ele desenhava imagens patrióticas da Primeira Guerra. Esse é um traço do nosso Walt Disney aqui, né? Ele era muito patriota, aquele americano que acreditava na nação, típico do americano norte-americano que surgiu no crescimento, né, no surgimento dos Estados Unidos como a potência do mundo, né? Ele tentou de tudo qualquer forma ir para a guerra, não conseguiu porque ele era muito jovem, para a Primeira Guerra Mundial, né? Acabou indo como ajudante da enfermaria apenas, não foi para conflito. Quando ele voltou para os Estados Unidos da guerra, ele tentou montar o seu próprio estúdio de animação, mas o estúdio faliu, né? Não deu certo, ele não, enfim, ele não tinha dinheiro, né? Ele acabou se dando mal, mas ele tinha criado ao longo desses pequenos trabalhos dele uma adaptação do Alice nos Países das Maravilhas. E é essa adaptação depois, quando ele se muda para Hollywood, né, em Los Angeles, ele acabou entrando em contato com a Margaret Winkler, que era produtora do Gato Félix. Você lembra do Gato Félix, Luiz? Já assisti, era Então, bom. ele entrou em contato com ela e ela garantiu um contrato com ele, né, para fazer a transmissão dessa adaptação da Alice nos Países das Maravilhas, o que abriu o caminho para o Walt Disney como aí sim um grande cartunista, né, grande cartunista e criador, né, de um personagem. E o primeiro personagem que começou a fazer sucesso, que abriu, né, de fato, a popularidade do Walt Disney, foi o Oswald, o rato sortudo, né? The Lucky Rabbit, que na verdade se tornaria mais tarde o Mickey Mouse, né? Porque esse Oswald, o rato sortudo, ele teve um problema contratual, né? Entre o estúdio, né? Os produtores, etc. Eles acabaram tendo que redesenhar ele para o Mickey Mouse. Se eu não li errado, o Oswald, o Rato Sortudo, teve os direitos garantidos ao estúdio. Ele perdeu os direitos, né, de Isso. Ele, copyright como sobre. criador, ficou sem. Aí ele criou e ficou sem e perdeu a grana, né? Isso, exatamente. Aí ele foi e fez o outro, que é o Mickey Mouse, ele queria defender o bem no mundo, né? Que as pessoas não fossem traíras como o estúdio tinha sido com ele. Então ele faz um personagem Bobo. legal, bacaninha, que é o Mickey Mouse, né? Será que o Mickey Mouse em inglês tem aquela voz de idiota que tem em português? Tem que ver ali no YouTube. I'll clean up your yard. Bom, e aí o seguinte, quando ele era criança, né, o Walt Disney ele foi entregador de jornal, porque o pai dele, num determinado momento, deu tudo errado na fazenda, ele comprou uma linha de distribuição de jornais na grande, como é o nome da querência lá dos Estados Unidos? A Grande Marceline, né? A querência lá dos Estados Unidos. Sim. Na verdade, é menor que querência, né? Tem 2.000 habitantes só, essa cidade. Imagina só que coisa. Hoje deve estar uma bruta na cidade. Não, tem 2.000 hoje. Ô, louco! Tem 2.000 pessoas hoje. Mas ele trabalhou como entregador, ele e o irmão dele acordava de madrugada para fazer essas entregas de jornal, né? O que fez ele odiar esses trabalhos físicos, assim. Então ele queria muito trabalhar como criador, né? Nessa época, dizem os biógrafos do Walt Disney, ele era muito próximo a um ideário até meio socialista, assim, porque o pai dele tinha essas ideologias. Mas, ao mesmo tempo, a relação do pai dele é uma coisa importante, porque o pai era muito, muito rígido, né? Alguns dizem, inclusive, que quando o Walt Disney ficou rico, levou o pai dele lá para conhecer os estúdios, né? Já na década de 40, e aí falou, aqui eu tô construindo estúdio de tal, né? Vai ser o parque, o pessoal vai vir aqui, não sei o quê. E o Walt Disney, o pai do Walt Disney, o Elias Disney, que era um cara utilitário no último, olhou para aquilo e falou, para que serve tudo isso aqui? Aí o Walt Disney O cara devia pensar em carpintaria, né? Nossa, para que serve isso? Mas vai trazer a realidade esses ratos que você desenha aí. E aí parece que ele deu um migué e falou, tem um hospital ali que vai fazer bem para a comunidade. Aí o pai dele viu o valor. Aí sim, né? Um hospital, sim. Deixa eu só dar um complemento. O Mickey Mouse surge em 28
E aí a Branca de Neve e os Sete Anões surge em 36. O filme é lançado em 36, que é um longa, e é um filme que explode, né? Esse filme tem uma grande bilheteria e aí ele fica rico. E é quando ele Isso. constrói o estúdio, começa a construção do estúdio lá em Hollywood, na Califórnia, o primeiro estúdio dele. Então, o Mickey Mouse foi o primeiro personagem, né, que começou a ganhar popularidade, e a Branca de Neve é o que garantiu a ele o começo do Império, né? É. Bom, o fato é que a coisa interessante que nós trazemos aqui, né, a gente vai depois reconstruir algumas mudanças ideológicas, né, das mensagens que os filmes da Disney trazem, né? Mas nós temos atualmente, né, um dilema na Flórida, né? Que é onde Um está dilema o parque, né? que é onde está o parque. Porque a Disney na Flórida, eu não sabia disso, sabia Você já foi disso? pro parque da Disney? Eu não. Eu acho a coisa mais estranha do mundo querer ver o Pateta lá na Flórida. Rapaz, você vai incomodar o pessoal que gosta, hein? Eu vou, desculpa aí, galera, eu não consigo entender esse negócio, não. Talvez se eu tiver filho um dia, não sei, né? Uhum. Vamos Então, saber. E você? ainda não tive oportunidade. Você quer? Você quer Ah, ter essa oportunidade de ir para Disney? né, tem outras prioridades. Tá, mas Então, qual é o mas você, dilema? mas você sabia que o negócio, que a Disney tem uma espécie de distrito especial para ela, específica? Não Sabia sabia, não. disso ou não? Sabia, não. Então vamos lá, ó. A Disney tem um distrito especial que é batizado de Reed Creek, né? Que é o nome eu acho, da lei que garantiu isso, né? Enfim, é como uma espécie de distrito federal, né? Que fica no meio do estado da Flórida, próximo a Orlando, que foi criado em 1967, e ali a Disney tem muito mais autonomia do que teria, né, caso fosse apenas uma propriedade comum. Eles formulam várias das regras ali através de um conselho, e boa parte desse conselho, até então, era nomeado pela própria Disney, né? Então, abre aspas, né? Tem uma cláusula, eu acho, ou isso foi uma brincadeira, na verdade, né? O contrato limitava os poderes da nova diretoria e incluía termos válidos em perpetuidade ou até 21 anos após a morte do último sobrevivente dos descendentes do rei Charles III, rei da Inglaterra. Vê um negócio doido esse, Que né? loucura, meu Deus. Isso daí, até então, ó, desde 67 até 2022, isso se manteve quase intacto, né? Até surgir um personagem chamado Ron DeSantis, que é daquela turminha do ex-presidente que o Luiz gosta. Do Trump. Ex-presidente, É. ex-presidente americano e ex-presidente do Brasil também, né? Uhum. Daquelas turmas lá. É um Bom, cara do Partido Republicano de extrema direita, né? O DeSantis. ele era aliado do Trump, mas agora parece que ele está disputando com o Trump, É, né? ele quer ser candidato a presidente, né? Quer Ele disputar quer as ser primárias, né? presidente, quer ser presidente dos Estados Unidos. O Ron DeSantis, ele começou a utilizar a cultura woke, né? A gente já explica o que é a cultura woke, como uma espécie de pânico moral, né? Falar essa coisa da cultura woke vai destruir com os valores tradicionais dos Estados Unidos, valores tradicionais da família, etc, né? Então aqui vamos explicar o que é o woke, né? Os americanos chamam de woke qualquer pessoa que está em alerta em relação aos problemas de discriminação, de preconceito, né? Esse termo surgiu primeiro para falar sobre temas raciais e atualmente é utilizado para falar sobre vários outros temas, né? Então, nós chamamos de woke aquelas pessoas que dizem ter uma espécie de consciência social e racial, né? Que questionam paradigmas, etc. Pessoas da esquerda progressista norte-americana, identitária, né? Que defende essas pautas muitas vezes identitárias. As pautas que a gente defende, pô, que a galera que a bolha aqui defende, né, mano? Mais ou menos? Isso, É. é isso. Então vocês todos, Você é woke, Alessandro. a maior parte de vocês ouvindo nós são wokes nos Estados Unidos. E o Ron DeSantis odeia essa galera toda, né? O fato que o Ron DeSantis, quando ele se tornou governador da Flórida, ele começou a assumir uma pauta ultra anti-identitária, né? Então ele emplacou uma lei, por exemplo, estadual que proíbe a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero para alunos menores de 10 anos, né? Depois essa lei ainda foi ampliada, né? Eu não sei atualmente como ela está. É a lei Did Say Gay, né? Não Enfim, diga gay, né? gerou uma série de revoltas, né? Mas foi emplacada, né? É preciso reafirmar que a Flórida está numa onda muito conservadora, né? Nas eleições, o Ron DeSantis está muito forte, né? Nesse estado. E isso foi visto como uma espécie de resposta, porque o Ron DeSantis já estava ali numa encrencazinha com a Disney, com os CEOs da Disney, né? Porque já que a Disney tem colocado nos últimos filmes, né, muitos personagens ou mensagens
que são vistos por esse público como, abre aspas, inapropriados, né? Bom, e aí o Ron DeSantis foi mais a fundo, né, comprando essa guerra contra a Disney, e quis anular esse acordo que abre esse distrito especial para a Disney, né? O fato que ele colocou em prática essa lei que anula e a Disney está tentando retrucar lá na Suprema Corte, etc. Isso daí gerou uma briga gigantesca da política. Ou seja, a Disney é uma espécie de Vaticano, né, que você falou, né, Luiz? Isso, O é tipo um Vaticano território dentro do autônomo, né? Estado. Eles eram responsáveis pela segurança, pelo saneamento dentro do parque desse território que foi concedido lá em 67. E aí não havia ingerência administrativa e política do estado da Flórida, né? E aí o DeSantis foi na Assembleia Legislativa lá da Flórida e retirou essa autonomia e agora está em disputa na Suprema Corte para ver quem que ganha. Mas é uma briga gigante, né? Pois é, e o negócio é que se ele conseguir tirar, ele tirou na prática, né? Ele tirou na prática, a luta está sendo para tentar derrubar o que ele tirou, né? Aquele conselho que eu falei, que era nomeado pela Disney normalmente, né, por representantes da Disney, agora esse conselho está nas mãos do Ron DeSantis. Então ele nomeou os 5 conselheiros que vão formular as regras e leis dentro da Disney. Isso significa que nada de pateta vestido de outro gênero, etc, etc, né? Exato. Não vai poder ter nenhum tipo de mensagem desse tipo enquanto o Ron DeSantis estiver mandando por lá. É possível que ele queira interferir e interfira nas imagens, nos produtos, nos personagens que são veiculados lá dentro, né? Então é uma luta, é um conflito seríssimo, né? Bom, é isso então, Luiz. Então não tem tabela pra gente ou não? O DeSantis gosta de briga, hein? Porque ele tá brigando, olha o tamanho da empresa. Os valores de orçamento são estratosféricos. Tem anos que eles ganham 4 bilhões de dólares. Mas vamos pegar aqui as 10 maiores bilheterias do cinema em todos os tempos, certo? Desde que o cinema nasceu, e claro, quanto mais recente os filmes, mais bilheteria, né? Mas enfim, das 10 maiores bilheterias da história do cinema, a Disney tem 6, tá, japonês? É pouca coisa, não. Então, são eles. O Frozen 2 está em 10º lugar. Os Vingadores de 2012, que está em 8º. O Rei Leão de 2019, em 7º lugar. O Guerra Como Infinita. assim, Rei Leão de 2019 foi aquele remake? Esse. Eu não vi. Perdi, rapaz, que pena, viu? Bom, os Vingadores, Guerra Infinita, de 14, está em 5º lugar. Seguindo aqui, o Star Wars, O Despertar da Força, também de 2015, em 4º lugar. Esse eu vi, é chato pra baralho, viu? Chato, né? E os Vingadores Ultimato tá em 1º lugar. Então, dos 10 filmes mais populares de todos os tempos, a Disney tem 6. É muita coisa, porque tem outros estudos muito grandes, né? A Universal, enfim, tem muitos estudos. E aí, ela incorporou a Marvel, ela tem agora o Disney Plus, então é uma empresa gigante no mundo, a ESPN. A ESPN, com uma influência, não é só a grana aqui, né? Influência nos valores, na cultura das pessoas, né? Isso é poderosíssimo, né? Nós vamos explorar isso no segundo bloco. Bom, Luiz, vamos falar agora então sobre quais mensagens, né, relacionadas a valores mesmo, né, uma espécie de moral, ou através de mensagens políticas também, a Disney costumou utilizar ao longo de sua história, nos seus filmes, etc, né? Bom, vamos separar então essa narrativa aqui em 3 pedaços, Luiz. O primeiro pedaço, na época do surgimento da Disney, né, e a Disney no contexto da Segunda Guerra Mundial. No segundo momento, a gente vai falar da Disney na Guerra Fria e o terceiro momento da Disney nos dias atuais, né? Porque vocês vão entender, vocês que estão ouvindo, existiram grandes mudanças nas estratégias da Disney. Então, esse primeiro momento que nós estamos falando, muitos dos analistas, historiadores chamam de época de ouro da Disney, né? Porque foi quando ela criou parte dos seus personagens mais clássicos de todos, né? O Pato Donald, o Mickey Mouse, o Pateta, os Sete Anões e a Branca de Neve, enfim, né? Toda essa galera que muita gente, que todos nós conhecemos desde quando somos crianças.
Menos o Luiz. O Luiz revelou pra gente aqui que vai querer, você não tinha isso de Mickey Mouse, não. Tinha sim, tinha Não, sim. você falou isso, cara. Tinha, só que a gente não assistia muito, né? Assistia, mas não lembro, eu não sei direito. Bom, vamos trabalhar. O negócio é o seguinte, a figura do Walter, ou Walt Disney, né, o diminutivo, é uma figura, do ponto de vista político, muito ambígua. Como você disse, né, o pai dele tinha identidade com certos valores trabalhistas, mas quando surge a política do New Deal, que é a política de reconstrução da economia, né, norte-americana, depois da crise de 29, lá do Franklin Roosevelt, ele achava que era meio coisa de comunista, o Walter. Mas ele vai mudando porque, por força da realidade, ele precisou mudar de opinião. Vamos lá, o que acontece? O Roosevelt, ele cria uma nova política externa para a América Latina, que era a tal da política da boa vizinhança, que substituía a política do Big Stick, que era lá do começo do século XX, que era uma política de uso da força, de intervencionismo dos Estados Unidos nos países da América Latina. Essa política da boa vizinhança é não intervenção e uma coisa de reciprocidade, de conversa, de uma diplomacia mais do diálogo. E aí, nesse contexto, é que o governo norte-americano começa a fazer muitas convenções nos países da América Latina. Então, quem gosta dessa história, tem a Convenção do Peru, acho que em 36, depois tem uma convenção em Havana, em 38, convenção no Rio de Janeiro, em 41 ou 42, no Panamá. Então, são muitas conversas guiadas pela Secretaria de Estado norte-americana, com a participação dos embaixadores, que dialogavam a posição do continente naquele conflito que estava se desenhando lá na Europa. A Alemanha invade a Polônia, depois engole a França, e aí, no contexto da brutalidade da Segunda Guerra, essa política da boa vizinhança foi como os norte-americanos tentaram trazer os países da América Latina para sua órbita, certo? E para isso ele se vale de uma nova diplomacia cultural, o governo Roosevelt, que era tentar difundir os valores norte-americanos por meio da cultura, das artes e do cinema. Uhum. Então era uma ideia de que havia uma identidade cultural latino-americana, e aí surge até a ideia do pan-americanismo, né, que é a ideia de uma união dos povos do continente. E aí surge a estratégia da própria Secretaria de Assuntos Interamericanos da Casa Branca de enviar artistas americanos para os países da América Latina. Então, John Ford, que era um ator famoso, músicos vieram para cá. E aí o próprio Franklin Roosevelt, o presidente, né, sugeriu ao Nelson Rockefeller, que era o chefe dessa Secretaria de Assuntos Interamericanos, falou assim, ó, vai lá, Nelson. O Nelson Rockefeller é o magnata, né, da terceira geração dos magnatas da família Rockefeller. Da família Rockefeller, da indústria do petróleo, dono da Standard Oil. O avô do Nelson Rockefeller, que é o cara que começou o Império, quando ele morreu em 1937, bem perto disso aqui, ele tinha uma riqueza equivalente a 2% da economia norte-americana. Ele trabalhava com a Standard Oil, estrada de trem e banco. É muito dinheiro, né? E aí o neto Nelson virou assessor do Roosevelt para a América Latina. E aí o Franklin Roosevelt falou, Nelson, fala para aquele Walt lá, aquele cara lá, para ele ir dar uma volta na América Latina para difundir os valores americanos e essa ideia de pan-americanismo. E aí o Walt, que no começo não gostava muito do Roosevelt, teve que aceitou porque o estúdio passava por uma crise financeira e uma greve dos funcionários. E ele achava que esses funcionários eram comunistas. Ele já tinha um anticomunismo, mas ele aceitou e achava que o Roosevelt era comunista, mas ele aceitou. Por quê? Porque a viagem ia ser totalmente custeada pelo Tesouro Americano e ele ganhou em troca $100 mil para fazer um filme justamente difundindo esses valores. E aí é que sai o tal do filme Alô Amigos, de 1942, em que os desenhistas da Disney, tipo, no começo é meio que um documentário, os desenhistas da Disney estão viajando pela América Latina, Rio de Janeiro, Buenos Aires, depois eles vão para Lima, vão para Santiago, é um tour da Disney pela América Latina. E ali surge o personagem do Zé Carioca. Todo mundo conhece. Será que tem gente que não conhece? Tem gente que não conhece. O Zé Carioca era o papagaio. Então você tem o Pato Donald que conhece o papagaio. E eles começam a passear pelo rio.
E aí o Zé Carioca leva ele pro samba, oferece cachaça, e aí é tudo aquilo para mostrar essa boa relação entre americanos e brasileiros. Ô Luiz, então os caras vieram para cá viajar, eles mesmos, produtores, desenhistas, enquanto eles viajavam, eles iam produzindo o roteiro e desenho da galera, era isso? Não, no filme, eles são personagens do filme, como se eles estivessem visitando, tipo, o Lime desenhando a lhama, entendeu? Ah, Eles tá. a equipe que veio com o Walt Disney era uma equipe pequena de fotógrafos e alguns assessores. Esses desenhistas são como se fossem personagens do filme que foi feito lá nos Estados Unidos, né? Tudo em animação. Tá, entendi. E aí, um dos momentos mais fortes do filme é essa troca, esse passeio do Pato Donald, que falava com aquele jeito super esquisito, né? Não dá para entender. O Zé Carioca, que andava com o chapéuzinho típico de sambista e o guarda-chuva e tal. E aí, isso foi financiado pelos Estados Unidos e essa grana ajudou a contornar a crise financeira do estúdio. E aí, outros filmes foram financiados pela divisão de cinema da Casa Branca, e, em particular, filmes de treinamento de guerra que eram feitos para passar nos Estados Unidos e no Canadá, porque, como não tinha mais mercado de cinema na Europa naquele período, os Estados Unidos financiou um monte de filme de animação que era para mostrar treinamento de guerra nos quartéis. E é com dinheiro direto, né, saindo caixa a rodo do Tesouro Americano para o estúdio. Então, isso alavancou a economia do estúdio. E aí, vale a pena dizer o seguinte: no Brasil, essa visita do Walt Disney e da sua esposa foi uma série de eventos, jantares, eles foram no Cassino da Urca, ver show de samba e tal. Mas aqui no Brasil também havia muita receptividade, boa receptividade sobre ele é uma figura muito popular, e o próprio Mickey Mouse. E aí, em 1942, foi em janeiro ou fevereiro de 42, ele vai assistir um terceiro filme de animação da Disney, que é o filme chamado Fantasia. Esse filme, Fantasia, anima, com os personagens da Disney, Pato Donald, Mickey e tal, anima músicas clássicas do Beethoven, do Bach. E aí ele foi no cinema, na Cinelândia, ele e a esposa, e, olha só, o Getúlio e a Darcy Vargas assistiram o filme Fantasia. E aí, então você imagina, né? É uma coisa totalmente bem casada, visita, sai com o presidente, já tá com o presidente e tal. E o Oswaldo Aranha, o Oswaldo Aranha é uma das figuras mais importantes dessa história do Brasil, né? Importante protagonista do golpe de 1930. Naquele período ele era embaixador do Brasil em Washington. Ele falou o seguinte: assistir Fantasia não é só uma questão de diversão, é uma questão de obrigação. O Oswaldo Aranha, ele tinha uma inclinação assim, 1000% americana, né? Bom, então são dois filmes, né? Fantasia, que já estava pronto, foi lançado nessa vinda do Walt aqui no Brasil. Ao longo desse ano, eles fazem o Alô Amigos, que o nome original lá nos Estados Unidos é Saludos Amigos, que tem uma série de personagens, além do Zé Carioca, tem uma série de personagens latino-americanos, tem um gaúcho vaqueiro na Argentina e tal. E aí, além disso, depois tem aquela história de que o Brasil, por razões específicas, depois a gente faz o episódio, estava prestes a entrar na Segunda Guerra. Já essa política da boa vizinhança rendeu frutos, rendeu financiamento para a Companhia Siderúrgica Nacional, rendeu os americanos construírem a base lá em Natal, a base de lançamento de aviões para monitorar o Oceano Atlântico, tudo isso já no avanço da estratégia de aliança do Brasil com os países aliados, com os Estados Unidos. Aí tinha uma discussão se o Brasil entrava com força expedicionária ou não na guerra. E os críticos falavam assim: é mais fácil uma guerra, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, tirando sal, porque a estrutura militar brasileira era defasada, ultrapassada e tal. E aí o Exército incorporou essa piada e pediu para o Walt Disney desenhar a logo. E a logo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando, com arma assim armada, que foi desenhada pelo Walt Disney, entendeu? Então a relação foi muito estreita nesse período. Deixa eu falar, Luiz, então esse período aqui, veja, tem uma transformação já ocorrendo, né? Os primeiros personagens do Walt Disney são considerados personagens puristas, né? Quase que um desenho do mundo ideal conservador, né? Tem a Branca de Neve, que tem toda aquela imagem inocente, né? Até os anões, que têm os sentimentos, todos eles puros, né? Em cada um deles apresenta um sentimento específico. O Mickey Mouse, que é o ratinho, né? Bonitinho, que é todo certinho também, enfim. Tem uma coisa quase que purista ali, né?
Depois a gente vai indo para essa tentativa de gerar maior comoção, né, com as representações culturais dos países latino-americanos, né? Esse monte de personagem, Pantito, Zé Carioca, né? O próprio Pato Donald é mais carismático e menos certinho, né, já que os personagens anteriores. E aí, Luiz, você separou aqui um passo que eu digo que é muito arrojado da sua parte. Então, os três porquinhos é uma metáfora do New Deal? Porque, assim, ó, os três porquinhos, essa é uma especulação de quem quer fazer essa relação entre cultura pop da Disney da época e a política macro, a macro política americana. Por quê? A história dos três porquinhos é uma história do folclore americano lá do século XIX e tem um final bem mais trágico, mas Por quê? Como assim tem o final bem? Todo mundo morre? não, o lobo come geral na origem da história, né? Come os porquinhos. Aí o Walt faz uma releitura para os porquinhos não serem devorados pelo lobo, pô. Pô, ele queria agradar, ele queria animar as pessoas, não queria deixar as pessoas deprimidas, Exatamente, né? né? Essa é uma marca da Disney, né? É uma Então, marca da Disney, é uma marca do próprio Walt Disney, pessoal dele, né? Ele queria sempre é, final feliz na coisa, né? isso. E aí, os três porquinhos, cada um constrói uma casa de um jeito, né? Um é de palha, de madeira, não sei, não É lembro direito. palha, madeira e alvenaria. Boa, você é uma memória maravilhosa. O porquinho que constrói a casa de alvenaria, ele tá vestido de macacão de fábrica. E a Ah, tô galera. brincando, não é possível. Eu vou E aí procurar isso. é o porquinho que salva os três, porque daí os três são salvos na causa de alvenaria, que o lobo não consegue assoprar. Não é E aí, possível isso. a galera que fica fazendo essa especulação falava que o macacão representava a política do New Deal e que ele era o salvador da vida, né? Portanto, era o que ia tirar os americanos do atoleiro. E aí, mas isso é pura especulação, porque o filme é só essa relação, enfim, entendeu? A construção civil é um dos carros-chefes do New Deal, né? Então você tem o É. tijolo, entendeu? Tem toda essa relação. Então há essa pergunta no ar. Não, Se os três porquinhos. é um negócio ridículo esse, né? Os caras estavam com preguiça lá e morreram, né? Iam comer ele, né? Se o outro porquinho não tivesse construído. Eu tô vendo aqui, é um uniformezinho listrado. Ah, não! É um tipo Procurem de aí, union, do sindicato cara. mesmo, sabe? Hein? É um macacãozinho azul, né? Pô, Meu procurem Deus aí, do galera. céu, Depois você vai cara. ter, a gente posta na Que internet. coisa, Né? que coisa assustadora isso aqui. Os Pois é, outros estão, então. os outros estão que nem uns bobão aqui, né? Vestido Então, quando a de. pessoa, você, ouvinte, que quando você viu o título e estava ali, o Walt Disney falou, nossa, que alienação total. Você vê, você imaginou que você ia chegar nessa grande reflexão que os três porquinhos podem representar o New Deal do Roosevelt? Essa é uma grande questão filosófica Caramba, histórica. cara. Vamos, o pessoal tem que ver essa imagem dos três porquinhos, um de macacãozinho aqui. É impressionante. Tá, e aí, e na Guerra Fria? Vamos para frente. Na Guerra Fria a coisa mudou, né? Na Guerra Fria, o Walt Disney, que já não gostava muito dos comunistas, né? Ele já estava, né, voltando à história um pouco, né? Em 41, a Disney teve uma greve gigantesca, né? Todos os seus funcionários ficaram mais de 10 meses parados, enfim. E o Walt Disney, numa entrevista, falou que isso era por causa da ideologia comunista que assolava os Estados Unidos, né? Esse papo aí a gente já Pânico conhece dele, né? comunista. Pânico Depois, comunista. um pânico moral total. Depois de um ou 2 anos, ele fundou a Aliança Motion Picture pela preservação dos valores norte-americanos, né? Ou seja, um negócio totalmente conservador, né? E boa parte dos acadêmicos que estudam essa parte, né, da Disney e a Guerra Fria, vão dizer que a principal propaganda que a Disney tentava vender era essa felicidade das classes médias norte-americanas, sabe? Como o estilo de vida norte-americano fosse melhor do que os outros, né? Enfim, uma felicidade generalizada pelos Estados Unidos, pelos personagens todos que eles tentavam criar. Nesse período todo, a Disney continuou fazendo uma série de filmes associados a princesas, né? A gente conhece muitas dessas histórias, e muitos americanos já começavam a criticar como a Disney se vinculava a uma família nuclear tradicional, né? Que não tinha representação alguma. Aliás, muitos falam que o Walt Disney não era lá muito, digamos, amigável com a pauta racial, né? Né? Aliás, ao longo de todo o século XX não tem quase personagem nenhum negro, né, na Disney.
Não se fala sobre, nunca se falou sobre esse problema nos filmes da Disney, né? Mas esses problemas, né, começaram a ganhar mais força e só foram ter uma resposta um pouco mais contundente por parte da Disney a partir dos anos 2000, né? Nos anos 2000, aí sim, né? Nós tivemos A Princesa e o Sapo, o filme que tem a primeira princesa negra da Disney. No Frozen, eu não conheço, gente, eu não consegui assistir o filme Frozen, não deu tempo. São dois, né? Não deu tempo. Parece que tem um personagem, Oaken, personagem que representa já a comunidade LGBT lá, né? Hum. Ou seja, o Frozen também é uma representação de uma mudança de um perfil da princesa, né? Parece que é uma princesa que tem outros padrões, né? Não é mais aquela inocência, aquele perfil conservador, né? Que nem a Branca de Neve, que rezava antes de dormir, né? E a Raya e o Último Dragão, que é uma história baseada nos personagens e lendas do Sudeste Asiático, na Indonésia, Índia, né, todo aquele povo do sul da Ásia, representado nesse um dos últimos filmes da Disney, por exemplo. Né? Então, essa virada aqui é justamente aquilo que irritou a galera lá do DeSantis, né? A galera do Trump, o Partido Republicano, que gera a reação como um todo, né? Essa última transformação aqui da Disney. E tem outros, sim, se eu não estiver enganado, né? Porque os filmes de super-herói lá, Mulher Maravilha, depois tem. Tem vários. Se vocês pesquisarem rapidamente, agora a Disney ela ainda não teve um personagem central representante da causa LGBT, né? Mas são vários personagens assim coadjuvantes que aparecem nos filmes atuais, né? Tem o Pantera Negra. Isso tudo deixa essa galera de extrema-direita loucona, né? O que mais eu acho que revolta eles, né? Pelos cartazes, aqueles cartazinhos que eles fazem, né? Nas manifestações, é essa pauta LGBT, né? O que mais incomoda eles com tudo. Então, aqui no Brasil tem conteúdo, esse conteúdo se manifesta nessas coisas do Brasil Paralelo, Gazeta do Povo. Esses dias eu entrei no Instagram da Gazeta do Povo para ver os comentários. Rapaz, a pessoa mais normal ali taca a pedra na lua e anda com. Taca a pedra na lua e anda com um capacete de alumínio. Que gente muito malucona, cara. Aliás, né? Aliás, o Brasil Paralelo escreveu uma matéria de como a Disney, hoje, nos últimos 10 anos, é incapaz de fazer novos personagens, produzir novos personagens e fica reciclando os seus personagens, fazendo uma releitura, em outras palavras, uma releitura comunista da coisa, né? Uma releitura woke, né? Né? Uma releitura woke, como é o caso da Branca de Neve, que vai ter, né? Teve ou vai ter ainda um remake, né? Eu acho que essa palavra ela já está praticamente incorporada nessas bolhas aqui no Brasil, a palavra woke. Mas pensem que é o ódio que os bolsonaristas ou a extrema-direita têm com o politicamente correto aqui no Brasil. Né? É mais ou menos isso. E eles acham que a Disney é um instrumento do identitarismo, da cultura woke, que vai ruir a civilização ocidental. Né? É isso que eles acham. Pois é. A maior parte desse público, eles lamentam a morte do Walt Disney, né, que foi em 66 ou 67, né, que o Walt Disney acabou falecendo, e a virada, né, pouco a pouco começa a acontecer, segundo esses críticos, né, da Disney atual, depois da morte dele. Mas não é verdade isso, né? Essa virada começou só a partir do final dos anos 90, por aí. Bom, se a gente olha, a gente consultando aqui previamente a literatura, acho que você deve ter percebido isso também, mas existem dois posicionamentos quanto à Disney como um todo, principalmente aqueles que focam na biografia do Walt Disney, né? Eles tentam trazer uma espécie de entusiasmo com esse personagem, né? Com essa personalidade. Porque o Walt Disney, como a gente já falou, né? Ele vem de uma família muito rígida, do ponto de vista religioso, moral, mas ele tinha mesmo essa coisa da imaginação e era um cara talentoso, né, para criar os seus personagens, né, para fazer as características deles, né. Boa parte desses primeiros personagens tem o toque pessoal do Walt Disney. Ele não era apenas o cara lá, o burguesão lá que fica lá vendo por cima, né. Ele era criador mesmo das coisas todas. Então eles colocam isso como se a Disney fosse uma espécie de representação da imaginação dele, né? Que ganhou à tona, que veio à tona, né? Então o Walt Disney também tem uma série daquelas frases de efeito, né? Se você sonha, quer dizer que é possível, né? Essa coisa do American Way of Life, né? Do sonho americano.
Ele Agora, tinha outra que ele falava que os adultos eram crianças que cresciam, mas gostavam de coisas de crianças, eram felizes, como deviam ser felizes como as crianças. Ele tinha uma outra dessa também. pois é, essa coisa que tem que manter o imaginário vivo, etc, né? Bom, e o outro lado da literatura, nós temos aqueles que estão associados com a ideia de indústria cultural, né? De que, na verdade, existe um objetivo de ganhar dinheiro, né? Um objetivo primário esse, né? De lucrar sobre as pessoas, sobre o consumo das pessoas, que insere também a ideia de representação dessas pessoas todas, né? Que podem consumir, né? Um estilo de vida, construir um ideal de vida, um estilo, né? Gostar de personagens de forma mais apaixonada, né? Para querer ir lá visitar o Pateta e o Pato Donald lá em Orlando, enfim, que tudo isso é uma grande manipulação que além do lucro, está inserida ali uma ideia patriótica dos Estados Unidos, está inserida uma ideia de Imperialismo? estilo de vida americano, imperialismo, etc, né? Uhum. Eu acho que tudo isso um pouco de verdade, né? Eu também. As duas Eu partes acho, da história é um pouco de verdade, né? eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que ele foi um criador de sucesso porque conseguiu atingir assim facilmente o público. Agora, são coisas que focam mais na forma do que no conteúdo, né? Tem uma mensagem hiper simples e é por isso que agrada. E isso, eventualmente, tem um caráter, vamos dizer assim, de massificar, né, e deixar a pessoa um pouco reflexiva, né? Fico Aquela coisa pensando, das princesas todas delicadas e inocentes, né, bobinhas, assim, né? sim, Assim, uma coisa. serve para reafirmar uma cultura de passividade, enfim. Eu fico pensando o Adorno, Horkheimer, Benjamin, né, no cinema assistindo Fantasia. Você acha que eles foram assistir Fantasia? Porque os caras da escola de Frankfurt, que gostavam da indústria cultural, eles formularam. Os caras da escola, pô, eu viajei aqui. Os caras da escola de Frankfurt, que criaram o conceito, essa análise da indústria cultural, que a indústria transforma a cultura num produto para massificação e emburrecimento das pessoas, essa é a ideia É, básica, né? Eles gostavam de música clássica, eles não gostavam do jazz, por exemplo. Você acha que eles foram ver Fantasia, que era música clássica com animação infantil? Difícil, né? Será que eles foram no cinema naquela época? o Benjamin, não, acho que não, né? Porque assim, eu acho que os Difícil. mais velhos aí, não, mas eu acho que o Adorno deve ter dado uma escapadinha para ir dar uma olhada, viu, no que Que eles acontecia. moravam lá nos Estados Unidos nessa época também, né? É, Então chegamos ao terceiro bloco desse episódio de alienação das massas sobre a história do Walt Disney e do estúdio e as suas conexões políticas e consequências culturais, ideológicas, enfim. A gente focou mais na história do criador e nos produtos, né, nessa trajetória da empresa, com as relações com o governo americano, com a América Latina, mas ele vai servir de gancho para outros episódios mais detalhados sobre, por exemplo, indústria cultural, ou diplomacia cultural, ou então soft power, enfim. São muitos temas que perpassam esse debate, mas hoje a gente concentrou na figura dele e nessas relações políticas, certo, japonês? certo. Tem uma história de querência, Luiz, para nós ou não? Rapaz, a história de querência era a história dos três porquinhos, hein? Comemos bola, coloquei antes ali, porra. Claro que não, tem história aqui, ó. Qual Tem que é? história assim. Ah, A tem um ali. história Oh, de gostei, vai. A Vai. história de querência é o seguinte, Luiz. O Hitler, que o Hitler, O Adolfo? O Adolfo? cada vez que a gente encontra um traço biográfico dele, eu tenho mais certeza que ele era muito doido da cabeça, né? Hum. Ele adorava os primeiros sucessos da Disney, né? Sério? Dizem algumas matérias que ele adorava, que inclusive fez pinturas, né? Desses desenhos, Três Porquinhos e a Branca de Neve. E quando ele assistiu a Branca de Neve, parece que a reação dele foi tão assim, ele ficou tão surpreso com aquilo, que ele considerava aquilo uma espécie de arte perfeita dentro dos padrões estéticos nazistas, né? Então, a Branca de Cara. Neve, os anõezinhos lá trabalhando para ela, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Bom, Uhum. só que ele teve que esconder isso, né? Na vida, depois, quando a guerra estourou, né? Ele começou a esconder esse traço dele, né? Eliminar esses elogios que ele deixou antes, porque aquilo representava, né, um possível rival dele na guerra, quando os Estados Unidos ainda não tinham entrado. Mas o fato é que ele adorava, sim. Ele Cara era doido curtia. demais mesmo, né, rapaz? Meu Eu acho que ele, Jesus. né, ele tem traços meio infantis, às Traço vezes, né? infantil, infantiloides, né? Uma Coisa coisa louca. meio maluca, né? E aí, Luiz, vamos para nossa maldição, então, ó.
Hum. Você considera a influência dos filmes da Disney uma maldição ou não? Para as Puta que crianças, né? pariu. Olhando para as crianças como um todo, né? Acho que não considero, não. Né? Eu acho que criança não dá pra você dar adorno pra ela estudar quando ela tem 3, 5 anos de idade, não tem jeito. Deixa ela assistir o Pato Donald. Pô. O que você É, acha? assim, eu até acho meio maldito, sim, mas aí você vai substituir por quê, né? Por o quê? Né? Você vai colocar um desenho do brasileiro, né? Feito por uma comunidade, né? Não sei, comunidade artística alternativa, acho que não vai ter tanta graça assim para criança, né? Pois é, difícil essa questão. Eu acho um saquinho que a gente tenha muito filme de super-herói hoje e tal. Acho que o público de cinema gosta demais dessas coisas, né? Eu quem sou eu para falar, mas com criança, pô, Não, você vai. é assim, né? Eu acho que hoje em dia a informação, né, a educação no sentido de orientar as crianças é mais importante, porque não tem mais como privar a criança de fazer nada, né? A exposição com os conteúdos hoje é tão gigantesca, né? Uhum. É tão forte assim, né, com o celular nas mãos, enfim. Agora, tem, tem uma questão que é interessante se é maldito no sentido de que introjeta, né, difunde só os valores da cultura norte-americana, sem explorar eventualmente os problemas, ou melhor, os elementos da cultura brasileira, como né, o povo, a cultura local, enfim. Sim, Essa coisa de você estar sempre olhando para a cultura de fora e não para a cultura de dentro. Você podia ter desenho que fale um pouco de questões do Brasil, né? isso. Mas isso está em tudo, né? Todos os É. filmes, séries, né, músicas, né? Uhum. Isso tem esse problema generalizado, né? Não é só com a Disney necessariamente, né? Pois é. Mas foi para fechar, né? É maldito, mas também não tem muito. Não sei Pô, se adianta muito. a cultura pop ela é uma cultura muito vertical, né? Ela vem muito desses países centrais, né? É muito É, difícil contornar isso, né? pois é, também concordo com isso. Quem gosta da cultura pop sabe até problematizar isso. As pessoas têm consciência disso, né? Quem conhece a fundo sabe que isso também é um problema, mas, enfim, são elementos que configuraram a infância das pessoas. Elas gostam de consumir, então não tem muito o que fazer. Bom, e a luta de gostos? O que nós temos de pancadaria para este momento magnânimo do Maldita Politicagem? Alguma coisa? Eu tava vendo ali que o filme da Branca de Neve que vai sair ano que vem, que aliás a galera tá doida, então, a direita tá putaça porque o filme não vai ter anão, vai ser a Então, eu Branca não de entendi. Neve. As pessoas estão bravas porque não vai ter anão, é isso? É Não um pode ser filme isso. tão brava porque ela vai ter empoderamento feminino e tal. Mas aí, qual que é a luta de gosto? Qual que é o melhor e o pior personagem dessa mundaréu de personagens que tem a Disney, Alessandro? Pegando os de Então, animação, né? Pegando os de super-heróis, é. acho que já dá. Não, super-herói é outro universo de criação, não é o universo de criação da Disney, né? É o Sim. universo da Marvel, né? Da É. DC, sei lá. Então, eu não conheço esses novos filmes que depois da virada comunista da Disney, Aham. brincadeira, né, gente? Mas a virada um pouco mais representativa da Disney, identitária da Disney, eu não conheço, né? Eu não conheço Uhum. Frozen, não conheço, como é que chama? Moana, nem Uhum. Raya, tô por fora. Os que eu conheço são dos anos 90 para trás, né? O meu favorito e o mais detestado é essa É, brincadeira? isso. Meu favorito eu fico com. Pateta ou Pluto? Não, nenhum, cara. Porra, Pateta ou Pluto demais, não. Cara, que droga, hein? Ah, eu gostava muito do Mowgli, gosto do Mowgli. Mas não Mogli. é um personagem criado pela Disney, mas virou um filme da Disney, eu gosto do Mowgli. É. E o ódio mortal? O ódio mortal, cara. Eu não gosto do Mickey. Chatonildo. Nem do Ursinho Pooh também, que tem aquela voz de besta também. Não E gosto do, daquele lá, não. e do Bambi? Porquinho O Bambi. Bambi nunca assisti, cara. Tem alguém que assiste Bambi de verdade? Eu não sei pra Não zoar o São sei. Paulo, cara. Não sei. Não sei. Depois acho que. Não sei. Sabe, pra zoar o São Paulo, né? Virou sinônimo de homofobia Porque, depois, né? porque parece um negócio totalmente chato quando eu vejo aqueles videozinhos. Não sei o que que o Bambi Uhum. faz, enfim. E É. você? Eu acho que eu também não gosto do Mickey, que ele é chato pra danar. Agora, o melhor é o Zé Carioca, disparadamente. O Zé Carioca, ele é um personagem sensacional, pô. Ele fica levando o Pato Donald pro rolê
escuta samba e toma cachaça. Não tem como ser melhor que aquele personagem. Que é um personagem maravilhoso. Ai, Depois a gente podia fazer um episódio sobre só o Zé Carioca, porque tem uma discussão antropológica importante sobre isso, né? Isso, então, uma produção acadêmica grande sobre, né? Sobre identidade, o Zé Carioca é a identidade nacional, o complexo do Zé Carioca, essas coisas. Hein, Luiz? O Adriano deve estar dando cambalhota uma hora dessas, hein? Por quê? A gente falando do Zé Carioca, ele deve estar feliz da vida, hein? Ele vai querer um episódio do Chico Bento depois. Né? A gente prepara um episódio sobre o Chico Bento. Boa. Então, é isso. Então, é uma figura controversa, né? Cheio de detalhes a vida do cara. Ele era meio anticomunista, mas quando apertou e o Estado abriu a caixa de dinheiro para ele, ele ficou totalmente à disposição. Ele é um defensor do liberalismo até quando aperta, né? O Disney, né? Então, a história é bem controversa. Tem vários filmes que ilustram ele, né? Filmes meio biográficos, né? Tem aquele do Tom Hanks, né? Tom Hanks, tem aquele da Mary Poppins, né? Também. Que mostra um pouco da personalidade dele, né? Um cara meio caipirão, meio conservador, ao mesmo tempo ele gostava de inovações tecnológicas do mundo do futuro, então ele era meio controverso mesmo. Sim, beleza. E aí, galera de casa, você que está ouvindo e lavando a louça, ou então fazendo uma comida, diz aí quais são os seus personagens favoritos ou os mais odiados, e o que você acha dessa história, se tiver algum palpite, alguma coisa que a gente não falou, que a gente não sabe, porque tem muita coisa, né? Deve ter dezenas de biografias do cara, a gente fez um apanhado aqui que cabe em 1 hora para vocês. Seria isso. E se você gostou, não deixa de compartilhar. Envia. Isso aqui pode ser uma forma das pessoas conhecerem o nosso trabalho, virarem ouvintes, se interessarem por temas de sociologia e ciência política. E se você está chegando agora e gostou, senta o dedo nas 5 estrelinhas lá do Spotify e do seu tocador para a gente poder aumentar o engajamento nessas plataformas. Seria isso, Alessandro? É isso, galera. Um abraço. Um abraço, obrigado. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.